Nós vamos recomeçar os trabalhos, retomar o julgamento, com a inquirição da testemunha Jefferson Luciano Segato, arrolado pelo Ministério Público. Pode botar gravar aí. Então, boa tarde. Boa tarde. O senhor foi arrolado como testemunha, vou lhe ouvir aqui gravando seu depoimento. Tá? O nome completo do senhor? Jefferson Luciano Segato Nascimento. Brasileiro, casado? Sim, senhor. O senhor é policial militar? Policial militar. Tá. O senhor promete falar a verdade, né? Sim, senhor. Aos costumes de nada, compromissado e advertido na forma da lei. Esse é um episódio aí de 17 de abril de 2021, que trata de um homicídio aí da criança de nome Miguel. O senhor já foi ouvido durante a instrução da primeira fase desse processo. Então, para contextualizar aqui, inicialmente, antes de passar a palavra para as partes, para os jurados, eu lhe pergunto, esse fato chegou ao conhecimento do senhor de que maneira e qual foi a sua atuação, de forma resumida, sintética, como é que chegou ao seu conhecimento para o senhor agir na condição de policial militar? Nós estávamos no dia apresentando uma ocorrência em flagrante na delegacia, uma questão de tráfico, e chegou as partes envolvidas, a Yasmin e a Bruna, chegaram no local com a finalidade de registrar uma ocorrência do desaparecimento do filho da Yasmin. Ela chegou ali dizendo que o filho tinha sumido há 2 dias, se eu não estou enganado, e que ele teria saído para entregar o lixo na lixeira, umas 5 horas da noite, e não teria retornado. Ali a gente fez algumas série de perguntas a ela, né, para entender o que realmente estava acontecendo e se a gente tinha como auxiliar de alguma forma a localizar o menino, né? Que até então o que se tinha era que um jovem, né, um menino, sumido. Dessa forma, a gente fez algumas indagações a elas, né, que são 2 meninas, e que dava para notar assim que a Yasmin meio que tentava conduzir de forma que a gente não falasse com a Bruna, que a gente não conversasse com a Bruna, e a Bruna demonstrava que queria falar alguma coisa. No decorrer de algumas perguntas ali, a Bruna falou algo semelhante, Miguel na mala, depois no rio. Mas era uma situação meio que fora de contexto que a gente de imediato não entendeu. Com a finalidade de tentar auxiliar a mãe, né, que apesar de ter uma oratória ali meio confusa, a gente perguntou se ela queria que a gente acompanhasse ela até o local para tentar descobrir onde é que o menino estava. Tentar ver alguma câmera, apesar de ser de noite, para ver se tinha alguma câmera, conversar com alguns vizinhos, para poder tentar desvendar essa situação, para verificar onde é que o menino estava. Ela concordou, tanto ela quanto a Bruna, foram na nossa viatura, de livre e espontânea vontade. Chegamos no local, quando a gente desembarca da viatura com a finalidade de acessar o espaço comum da pousada, onde existiam outros moradores, a Yasmin tentou se evadir do local, tendo sido contida por nós, até se agarrou no colete do soldado Ben-Hur, arrancou algumas peças do colete dele, se demonstrou muito nervosa, forte, uma mulher extremamente forte, e a gente fez o uso necessário da força para contê-la. Então somente ela, que a Bruna... Procure falar mais próximo do microfone, por favor, para poder captar bem o áudio. Tá bom? Pode prosseguir, por favor. Ela foi contida, né? E ali contida, daí sim a gente notou que realmente alguma coisa de errado estava acontecendo. Juntando aquela oratória dela meia confusa, que ela chegou na delegacia, com a fala da Bruna, a gente entendeu que alguma coisa de errado estava acontecendo. Ainda não sabíamos o que se tratava, se o menino estava vivo, se o menino estava morto. Nossa intenção era salvar a vida dele, do Miguel. Nesse ponto, ela foi contida e tal, e a gente indagou, realmente, o que está acontecendo? Vai dizer o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Daí ela admitiu que tinha, para nós, né, acho bem claro que foi para nós ali, eu não sei o que ela falou no depoimento dela na delegacia, ela admitiu que realmente tinha feito um processo degradante, digamos assim, daquela criança, não alimentando, deixando o menino dentro de um posto de luz, dentro de um banheiro, um banheiro tem um postinho de luz ali, trancado,
com uma cobertinha, trancava o menino dentro do guarda-roupa, acorrentava o guarda-roupa. Inclusive ela falou para mim que ela às vezes batia nele se ele defecasse lá dentro daquele guarda-roupa. Desse momento, ela admitiu, né, a prática e posterior nos conduziu pelo caminho que ela fez até onde ela disse que largou o menino. Nos contou como que ela colocou o menino numa mala, que a gente indagou. Um menino de 7 anos, acho que era na época, ele não caberia numa mala, teoricamente, né, bem encorpado. E ela disse, não, cabe sim, doutor. Cabe sim, seu polícia. Ele tá magrinho, dobrei, botei, de forma que a hora que eu abrisse a mala, ele caísse dentro do rio. E assim como ela pensou, ela nos disse que foi como ela pensou, aconteceu. A Yasmin foi conosco, o policial civil Eros compareceu no local, né, nessa pousada, inclusive viu ela admitindo a prática do crime. E a Yasmin foi conosco na nossa viatura, nos indicou o caminho percorrido por ela, indicou o caminho onde ela teria largado o menino, onde ela mesma disse que abriu a mala e ele deslizou exatamente como ela havia planejado. E posterior nos levou até onde estava a mala, onde ela disse que teria dispensado a mala. Dispensado a mala em uma lixeira. E fomos pelo caminho que ela mesma indicou e a mala realmente foi localizada. A Bruna já não foi conosco, foi com o policial Eros, mas pelo que eu sei fez o mesmo percurso e indicou o mesmo ponto. Então acredito que de fato seja o que ela indicou. E retornaram com ela para a delegacia para fazer o registro daí. Dali a gente foi para a delegacia, posto de saúde e delegacia, para fazer o registro da ocorrência. Eu vou passar a palavra para o promotor e depois para os defensores. Sim, senhor. A palavra ao Ministério Público, doutor André, doutor Janine. Boa tarde, Segato. Boa tarde, doutor. Da mesma forma, né, como a Polícia Civil, o reconhecimento ao trabalho de vocês. A gente comenta aqui, sempre comentou, que se policiais tão experientes quanto vocês não estivessem, talvez naquele momento, a gente não teria conseguido, talvez, né, ter todas essas provas que conseguimos obter, né? E, da mesma forma, sempre o trabalho bem destacado da Força Tática, que o senhor, na época, era um dos que liderava, né? Então, o meu reconhecimento à Brigada Militar, né, em nome do senhor. Obrigado. E contextualizando, né, que é importante, assim, quando os senhores chegam na delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência de um outro flagrante. Isso. Né? Nesse momento, os senhores já se deparam com elas lá, ou os senhores já estão lá e elas chegam depois? O senhor recorda de como é que foi esse momento que vocês se cruzam? Nós já estávamos na delegacia, já em andamento, não lembro se já encerrando, o flagrante do tráfico de drogas. Uhum. E nesse momento ela chega com a finalidade de registrar o sumiço do filho. O senhor presenciou o momento que elas chegaram na delegacia, assim, visualizou elas entrando na delegacia, ou o senhor só se deparou posteriormente? Não, eu estava para o lado externo, né? Uhum. E daí eu fui chamado pelo... Me recordo se foi o soldado Dias ou o soldado Benhur. Me chamaram que tinha uma mãe registrando o sumiço de um filho, né? Justamente nesse cenário, assim, né, e considerando a sua experiência policial, né? E até já aproveitando, o senhor é policial militar há quanto tempo? 15 anos. E na Força Tática? Força Tática eu trabalhei, Força Tática, Patama, né? Mudou o nome por época, mas eu trabalhei uns 13 anos aí. 13? 12 anos, 13 anos. Nessa sua experiência, né? O que o senhor pôde... E aí, claro que a gente vai entrar numa questão subjetiva, mas faz parte da narratória, não tem como a gente fugir disso, do contexto, né, probatório. Quando o senhor, então, se depara nesse primeiro momento, assim, como é que elas aparentavam, como é que era o comportamento delas diante daquilo que elas estavam alegando que estaria ocorrendo? O que o senhor pôde perceber disso? Principalmente a Yasmin, né? A Yasmin, ela chega no local muito firme, muito determinada no que ela estava querendo fazer. Muito incisiva na oratória que ela estava apresentando, né?
De certa forma, eu sou obrigado a dizer que eu estranhei, lógico que eu estranhei, mas eu não tinha nada a levar ela como suspeita. Eu não tinha como considerar ela uma suspeita, porque até então ela estava trazendo o fato de que o filho sumiu. Apesar de eu estranhar o depoimento dela. Ela muito tranquila, conversava muito bem, gesticulava muito bem, não demonstrava nervosismo por um filho ter sumido. Né? E deixo registrado aqui que naquela época, naquele dia, os 2 dias anteriores havia sido os 2 dias mais frios do ano. E notei também que ela evitava que porque eu quis puxar assunto com a Bruna. E eu notei que ela quis manipular aquela situação de forma que a gente não falasse com a Bruna. Ela falou assim, não, a Bruna não responde a ninguém, somente a mim. Porque ela tem problema, não sei o que, diz ela, né? A gente foi ali, mas viu que em algum momento aquela menina queria falar alguma coisa, essa Bruna. Então, o que eu pude notar naquele momento foi isso aí, a tranquilidade dela em narrar o sumiço de um filho. Foi mais ou menos isso. E claro, dentro então desse cenário, né, e pela experiência que o senhor tem nesses tipos de abordagens, assim, o que poderia, né, o que aquilo representaria para vocês? Eu digo até em questões criminais, né? O que aquilo poderia representar para vocês como linhas possíveis, né, do que poderia ter ocorrido ou não com esse menino? Naquele momento, eu digo justamente para o ato posterior do que vocês agiram, né? A gente, na verdade, a nossa função ali, que a gente viu como nossa função como Estado representado ali, a gente viu que nós deveríamos agir de forma de que se esse menino realmente estava perdido, que a gente encontrasse alguma linha a seguir, e até mesmo acionar outros órgãos, talvez, né, como ele era perto de uma lagoa, bombeiro, que fosse, mas que a gente entendesse o que realmente estava acontecendo. Porque até então a gente tinha a oratória dela. Ela dizendo que o filho tinha saído para largar um lixo e não voltou. Só que ao mesmo tempo ela não havia comunicado ninguém. Porque a gente sempre foi muito ativo em tudo que é tipo de ocorrência que na nossa região a gente sempre acabava sabendo. E ela não comunicou nem a nós, nem Polícia Civil, nem Guarda Municipal, durante 2 dias. Alegando que viu no Google que poderia registrar somente 48 horas depois. Então, eu não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, se é isso mesmo que o senhor quer saber, mas a gente viu naquele momento que a gente tinha que encontrar alguma linha para entender o que levou ou para onde, o que havia acontecido com o menino Gabriel. Eu pergunto... Gabriel não, Miguel, né? Miguel. E eu pergunto isso, né, justamente porque, como vocês são da Brigada Militar, né, e trabalham com flagrantes, né, e principalmente nessa questão do combate à criminalidade, o que até regras de conduta, de procedimentos diante, né, de uma situação de flagrância que vocês estão habituados a agirem, naquele momento, né, vocês agiram e tinham algum indicativo de seguir o padrão procedimental de uma ocorrência de flagrante, ou como o senhor já, né, mais ou menos, mas encaminhando nessa linha, tinha, na verdade, um outro escopo, inclusive até mais de investigação para buscar e tentar localizar, se possível, né, ainda aquele menino? Inicialmente a gente não adotou esse procedimento pela questão de flagrante delito, até porque nós não tínhamos nada que nos levava como materialidade, né, como vítima, materialidade e autoria da mãe, da madrasta, né? Então a gente não tinha. Então a nossa função ali inicial, eu acredito que foi muito mais na questão de auxílio para tentar descobrir, ou até mesmo investigativo, né? Não vem a ser investigativo, mas para que fosse levantada alguma situação que fosse sim favorecer posterior numa investigação policial. Mas também buscando a nossa intenção era buscar achar o menino Gabriel, né? Porque para nós naquele momento, na narrativa dela, ele poderia estar vivo, lógico, porque não existia algo que dissesse, olha, ele saiu ferido, não. Ele sumiu. Ele sumiu. A nossa intenção era achar o menino Miguel. E só para contextualizar, naquele momento vocês já tinham as informações a respeito de quem era o menino Miguel? Questão de idade, questão... Sim, ela mesma trouxe essas informações, né? Falou a idade,
falou, ela era a genitora, ela que trouxe essas informações para nós, que ele morava com ela. Sim. Tá. E então, a partir dali, né, vocês já com esse intuito, então, de tentar preservar a vida ou localizar ele com vida ainda, se dirigem, por óbvio, até o local onde eles residiam. Até o local, indicado por ela mesmo, né? Até esse momento, chegar até essa pousada, né, a gente está falando ali na rua Sapucaí, né, Sim. Sapucaí, desculpa, ela foi de livre e espontânea vontade com vocês aquilo. Entrou até no meu depoimento, eu acredito que eu falei no desculpa, no depoimento no dia da audiência, eu até comentei, eu acredito. Na frente da delegacia existia uma câmera, não sei se na época tinha ou não gravações, mas elas ingressaram na viatura espontaneamente. Ó, vamos lá, vamos tentar descobrir o que aconteceu com teu filho, vamos ver se tem alguma câmera, vamos ver se algum vizinho viu. Porque numa situação corriqueira, né, que talvez seria nosso serviço, o que o senhor estava se referindo antes, uma situação corriqueira, a gente estaria ali para auxiliar alguém da sociedade que estaria com problema. Então, vamos lá, ver se tem alguma câmera, ver se alguém viu alguma coisa, se... N possibilidades ao chegar no local que a gente ia tentar entender. E aquela frase desconexa, né, de palavras soltas que a Bruna proferiu, de Mala, Miguel Rio, isso já foi em que momento que ela profere pela primeira vez ou que o senhor escuta isso? Lá na frente da delegacia. Na frente da delegacia, enquanto a Yasmin falava, porque ela falava muito. E essa informação ficou desconexa naquele momento? Ficou desconexa, a gente não entendeu o sentido bolufas, na verdade, não entendemos nada. Certo. Porque entendemos que ela falou. Miguel Mala, depois Rio, Miguel Mala e Rio. Pelo que o senhor assim, pôde perceber lá na delegacia de polícia, como é que estava o comportamento da Bruna? Como é que ela agia na delegacia de polícia ali, pelo que o senhor podia ver, né? Assim, como é que ela... E também, assim, onde é que ela estava, onde é que ela foi colocada, onde é que ela se encontrava quando o senhor chegou, como é que foi? Ela chegou depois da gente, né? A gente já estava lá. Sim. Quem falava era a Yasmin. A Bruna, ela se postava um pouco a retaguarda da Yasmin e sempre com um olhar meio baixo pra gente, assim, sabe? Como se alguém quisesse, sei lá, ela ficava cuidando, mas ela não falava. E quando eu tentei, até isso foi eu que tentei, buscar um diálogo com ela, a Yasmin já me cortou. Que a Bruna somente com ela, porque ela tinha problemas e tal. O senhor pôde aferir naquele momento alguma manifestação, algum comportamento atípico, né, cognitivo por parte da Bruna? Não, nada que levasse a entender que ela realmente tivesse algum tipo de problema ou não. Ela ficava quieta, né? Como se fosse atrás da Yasmin, mas não atrás, né? Um pouquinho mais lateralizado. Mas... Dá para se dizer que ela estava protegida Protegida ou manipulada, não sei. Certo. E nesse momento que os senhores se dirigem então e conduzem elas até a pousada lá, né, esse local onde elas residiam, ambas foram na mesma viatura já ou estavam em viaturas diferentes? Não, foram ambas na mesma viatura, na nossa que a gente usava na época, né? E durante o percurso elas falaram alguma coisa, te deram alguma informação a mais? Durante o percurso a gente continuava fazendo algumas perguntas, né, sobre quem teria visto ele por último. Câmera, se existia câmera, se ela tinha procurado por algum tipo de câmera, alguma coisa que pudesse auxiliar, né? Nesse quesito. Daí, e o que elas diziam? Ela disse que não, que ninguém tinha visto, que não tinha câmeras perto. Ainda ela estava com a fala de que o menino estava desaparecido. Sim, firme, incisiva. E aí o que houve então, essa mudança de comportamento, em que momento que ocorre quando então vocês chegam lá no local? Assim, tem alguma situação específica? Vocês falaram alguma coisa? O que aconteceu? Na viatura, eu não me recordo direito, mas na viatura eu acho que eu comentei que ela falou que era uma pousada, né? E se tinha mais moradores, isso eu me lembro que eu perguntei também. E minha intenção era conversar com eles, para saber se alguém viu alguma coisa. Nada mais normal. Se eu moro numa pousada e tem uma criança e eu vejo alguma coisa que está fora do comum, poderia me comunicar. Só aproveitando para não perder o ponto, nesse momento que vocês chegam lá, o senhor já tinha sido alertado, comunicado que uma outra equipe policial já tinha ido ao local antes? Não tinha conhecimento. Pode continuar. Aí a gente chegou no local, isso aí, o senhor quer saber em que momento mudou a narrativa dela? Ela estava num processo colaborativo, né? Até então, pelo que o senhor está narrando, e chega um momento então que ela muda de postura. Assim que a gente chegou ali, que ela observou que realmente nós íamos fazer contato com os outros moradores e realmente ir a fundo para tentar descobrir, eu acredito que tenha sido isso que ia passar na cabeça dela. Aí ela tentou se evadir.
Porque já tinha descido da viatura e ela tentou se evadir, daí a gente conteve. Isso foi na parte externa do imóvel Na ou já na frente. transpassado o assim que portão descemos, de entrada? não, assim que descemos a viatura, ela... Na rua? Na rua. É calçada, né? Isso, sim. Na O República. portão era ali, nós estávamos parados. Nesse momento ela tentou fugir, correr? Tentou, assim? tentou. O soldado Benhur até se pôs à frente dela e ela reagindo, fazendo força. Aí foi usado a algema para conter ela. Se nesse momento tinham vizinhos presenciando essa... Nesse momento, nessa confusão, eu acho que os vizinhos da pousada vieram até no intuito inicial de defender ela, achando que a brigada estava agredindo ela. E daí foi explicado para eles a situação. Não, a situação é essa, tal. Ela foi lá para registrar uma situação e aquela... Daí a gente não sabe agora se o menino está aí dentro, se o menino está aqui fora. Daí eles começaram a alegar até, que daí foi o soldado Benhur que conversou com eles, a falar sobre algumas coisas que eles haviam visto lá. Sobre gritos tipo miados. Eles desconfiavam que o menino estava sendo maltratado, resumindo. E nesse momento da rua ainda, né? Esse ponto eu quero explorar bem, porque provavelmente vai ser objeto de debate posteriormente. Ela falava alguma coisa? Ela gritava? Como é que era o tom de voz dela? Ela emitia ou era só resistência física? Ou ainda tinha alguma resistência verbal? Ela falou alguma coisa? Não, ela tentou sair do local, né? E foi contida. Eu não me recordo se ela falou alguma coisa, mas deu bastante gritaria, assim. E daí foi onde os vizinhos se alvoroçaram. E o senhor referiu que ela teria, inclusive, investido de alguma forma contra o Benhur, né? Fisicamente contra o Benhur. Ela se agarrou no colete do Benhur, arrancou até um pedaço fora do equipamento que ele estava. Tá. E eu questiono isso porque no interrogatório dela, enfim, né? Não sei se ela vai tocar nesse ponto, mas ela tem a narrativa de que vocês depois agrediram ela, né? Posteriormente. Analisando o laudo médico dela, que ela é encaminhada posteriormente ao flagrante à UPA ali, né, a clínica para atendimento das lesões, apareceu a indicativa apenas de um machucado, uma lesão num dedo delas. O senhor consegue ou rememorar em que momento isso poderia ter ocorrido, se é que ocorreu naquele momento isso, né? No momento da algemação dela, a gente conseguiu, para o senhor ter uma ideia da força que ela tinha, a gente conseguiu colocar uma algema nela e ela fechou a mão por dentro e se agarrou na outra algema. E daí no puxar, a algema tem uma serrilha, eu acredito que nesse momento deve ter causado alguma lesão na mão dela, quando a gente puxou para que soltasse, para a gente pudesse fazer realmente a algemação correta. E isso já no momento que vocês estavam encaminhando, eu digo assim, em que momento vocês deram uma voz de prisão a ela? Assim? Quando ela confessou. Que foi já dentro ou fora? Tipo assim, tem algum desdobramento agora, então, seguindo, né, nessa linha? A gente algemou ela e daí a gente olhou para ela e falou assim, agora tu tem que falar a verdade, alguma coisa de errado tá aqui, nós vamos descobrir. Essa algemação foi mais... Foi assim que... só para conter ela, tanto é que a Bruna não foi algemada, de início. Certo. Por nós isso, não. Para deixar claro o porquê da algemação dela. Não, tanto é que a Bruna não até ela ficou na volta ali, era uma preocupação nossa também, até com questão de arma e tal, mas ela não foi algemada. Né? Somente porque a Yasmin reagiu e fez toda aquela situação. Certo, então isso teria ocorrido na parte externa, né? Ainda e aí vocês entram, o senhor chegou a ter contato com a dona da pousada, com alguém aí específico? Foi mais especificamente o soldado Benhur, que conversou com o pessoal que morava ali. Aí o senhor chega, vocês entram no apartamento, na residência dela. Isso, aí a gente... Que o senhor lá fora ela já diz tudo o que fez, ela já diz o que aconteceu e tal, e daí a gente entra no imóvel para verificar até mesmo se ela mais uma vez estaria talvez mentindo ou tentando desvirtuar, ou para ver de repente se o menino não estava ali, né? Porque tendo em vista que tudo aconteceu, ela poderia muito bem ter escondido o guri ali dentro. O senhor consegue descrever, rememorar assim, o aspecto que se encontrava esse imóvel, mas até na questão de sentidos, assim, o cheiro, se tinha alguma coisa... E aí, claro, a experiência do senhor em cenas de crime, né? Aquilo que tinha a impressão para vocês dentro daquele apartamento, assim, como é que ele se encontrava, se tinha algum odor específico, algo que vocês poderiam também considerar, né, nessa análise para a prisão dela. O imóvel, não me recordo com especificidade dentro do imóvel, assim, mas ele é meio bagunçado. A parte da cozinha ali. Se eu não me engano, no posto de luz acho que tinha um cobertor, mas não tenho certeza. Né?
Não sei quem mais é. O O senhor- roupeiro, a o- parte do roupeiro, onde ela disse que colocava o menino ali, ela mostrou onde é que ficava. Ali não tinha roupas ali mesmo. De fato, provavelmente teria colocado alguém ali. Mas quanto a odores, eu não vou saber lhe dizer. Tá. E com relação a objetos, né? O senhor chegou a fazer apreensão de alguma coisa específica que o senhor tenha visto lá? Não. Só os telefones foram apresentados na delegacia. Ah, consta, né? Claro, a apreensão aqui do cadeado, apreensão de correntes. Pode ser. Isso o senhor chegou a ver naquele momento ou isso nem passava, digo, Eu pra não me recordo. vasculhar o Eu, apartamento? sinceramente, eu não recordo se foi a nós que levamos corrente, cadeado, ou foi depois, porque depois o local foi isolado por um certo tempo. Eu acredito que deve ter sido feito perícia também. Sim. Mas daí não é minha. Sim. Sincero. Não, é só para a gente entender esse contexto da participação de vocês, né? Então ali ela já relata então o que teria feito e a partir dali vocês cada qual uma viatura da Força Tática e depois a viatura da Polícia Civil, pelo que eu entendi, Exato. com o policial Eros. Eros. Cada uma vai numa dessas viaturas Isso. e elas que apontam o trajeto que teriam percorrido? É elas que indicam o trajeto, separadamente, né? Até para vermos se não seria talvez mais uma tentativa de indicar um falso lugar, né? Yasmin nos leva, isso eu posso fazer a minha participação. Yasmin nos leva, nos conduz, fui aqui, dobrei ali. Até posterior a gente passou essa situação pro pessoal da Polícia Civil para que eles buscassem imagens que talvez comprovassem o que elas estavam falando, né? E que eu acho que, se eu não estou enganado, tem no processo a imagem delas passando com a mochila, com a mala. E essa mala, como é que foi apreendida? O senhor participou dessa apreensão? Sim. Pode A ir. mala, assim que ela apontou, onde ela deixou o filho no rio, né? Até uma pergunta que eu fiz para ela, perguntei se o menino tinha boiado ou se ela tinha largado ele tinha afundado. Ela olhou bem para minha cara, assim, com muita tranquilidade, e falou assim, não sei. Eu virei as costas e fui embora. Aí, posterior, ela nos indicou, dali mesmo, ela disse, tá, onde é que tá a mala? Botou fora, o que tu fez? Não, botei aqui numa lixeira na outra rua, que era uma rua e voltaram para outra. Era próximo ali daquele Bem local? próximo, bem próximo. Aí ingressamos na rua e a mala ainda estava na lixeira. E depois dela ter, então, relatado, né, o que fez, ela chegou em algum momento falar algo a respeito da Bruna, né, do envolvimento da Bruna com relação aos fatos, ou ela sempre falou só de si, tentando proteger Não, ela falava que ambas tinham feito. Ela falou que a Bruna também. Ambas tinham feito. Ambas tinham matado ou agido daquela forma que o menino acabou morrendo. E ambas colocaram ele na mala e ambas deslocaram com a mala até o rio. E em alguma dessas conversas, né, claro, e ali, né, elas chegaram a relatar o porquê disso. A Yasmin, ela falou, isso deixa bem claro que foi para nós, não, mais uma vez eu vou dizer que o Sim, depoimento dela, depoimento nunca acompanhei e não acompanho de pessoas que são presas por nós. Para nós, ela falou que não tinha nenhum tipo de sentimento pelo menino e que ela estava esperando, que a mãe dela estava concorrendo à guarda do menino, mas que esse processo estava demorando muito e ela não tinha mais paciência com ele. Isso ela falou em que momento, assim? Para O nós, senhor lembra? Não, eu digo, mas em que momento? Lá na casa. Chegada, na casa? Não, depois que no ela... percurso da mala? Não, lá na casa ela falou. Na casa ela falou. Na casa, depois na delegacia, eu acredito que ela falou de novo. Que daí a gente conversou de novo com ela e perguntou para ela contar novamente o que realmente tinha acontecido. Só para a gente contextualizar daí no tempo ali, o senhor lembra mais ou menos que momento do dia foi esse contato na delegacia, assim, que horas era? Final da noite, início de noite, final de tarde, meio de tarde? Que hora elas chegaram? Na delegacia e aí fizeram todo esse deslocamento até a pousada. O horário exato não sei lhe dizer, mas já era noite. Já era noite. Já era noite. Era escuro. E aí, posteriormente, então, a esse desdobramento, né, vamos para a delegacia de polícia. Vamos pra Lá, o senhor a gente, acompanha a mais gente, alguma coisa? A gente deu voz de prisão para ela, né? Diante de lá quando ela admitiu a Vocês chegaram a prática, dar voz de prisão também para a Bruna? a gente deu, pela narrativa dela, a gente deu voz de prisão para as duas. Né, apesar da Bruna não comunicar muito conosco, a gente deu voz de prisão para as duas. Ali, então, eu digo... Porque pela narrativa, ali naquele momento, ali sim, daí a gente tinha
algo para dizer que, ó, elas estão falando que mataram o menino. Eu digo assim, pela experiência, né, do senhor, e claro, e a gente entende que nesse contexto o objetivo principal de vocês era tentar localizar o menino, e por isso dessas conversas, né? Sim. Mas deu para perceber ali, e eu digo daí para formalizar a prisão em flagrante de condução, né? Eu digo de contenção e condução para a lavratura do auto de prisão em flagrante na delegacia, mas o início do procedimento da prisão em flagrante, que é a atividade de vocês, o senhor já conseguiu aferir que a Bruna tinha envolvimento com o fato praticado contra o menino? Pela narrativa da Yasmin. Sim, Pela com base no que a Yasmin falou, pela narrativa vocês tinham da subsídios Yasmin. ou justa causa para conduzi-la à Até delegacia foi de uma polícia. pergunta minha para ela, de que, tá, mas tu sozinha tu não vai conseguir carregar essa mala. Uma coisa é tu carregar uma criança no colo, outra coisa é tu carregar uma mala pesada com o peso de uma criança, a gente fala peso morto, né? Ela disse, não, mas eu e a Bruna a gente foi e levou. Ela me ajudou. Então, ali, nesse momento, ali, só para reforçar e pontuar bem isso, ela não tentou proteger ou tirar a participação da Bruna no envolvimento do crime. Não, momento algum. Certo. E aí, posteriormente, na delegacia, daí o senhor apresentou, né? Aí começou o procedimento da prisão em flagrante, mas o senhor ali testemunhou alguma coisa, assim, daí do procedimento policial, algo que tenha chamado a sua atenção, que o senhor recorde? Da oitiva delas eu não Sim, o senhor acompanhei, não acompanhou, né? A gente deu nossos relatos. Na delegacia a gente conversou novamente com a Yasmin, porque ela sempre se demonstrava muito prestativa depois que ela resolveu confessar. Ela contou exatamente, com riqueza de detalhes, o passo a passo que ela fez, e ela e a Bruna, né? Com o menino, contando que deixava de dar alimentação. Diz ela que ele se tornou arredio, né? E por isso ele não aceitaria a alimentação e ela também não daria. E aí foi indo, o guri foi definhando, foi ficando magro, foi ficando fraco. Até que chegou um ponto que ela disse que deu uma sopinha de feijão, um caldinho, porque disse que ele estava muito magro, já nem se mexia direito. E nesse momento a gente gravou esse depoimento, a gente informou ela até que a gente ia gravar o depoimento. E hoje Sargento Benhur, na época Soldado Benhur, ele estava... Está mencionado no seu depoimento policial. E ela contou exatamente o que ocorreu, o passo a passo de como ocorreu. Ela até em certo momento ela diz que deu nele, porque ele tinha ficado trancado se ele ficasse trancado no roupeiro e defecasse, ela ficava muito brava e por fim acabava agredindo o menino. E contou passo a passo, desde o início, o que ocorreu, até a morte, até eles desovarem o menino, né? Até eles colocarem o menino no rio. Eu estou satisfeito, vou passar a palavra para minha colega. Obrigado, Segato. Renato. Boa tarde, Segato. Boa tarde, doutor. Na mesma linha do André, meus parabéns pela tua atuação e da equipe da Força Tática nessa data. Sem vocês, a gente não teria puxado ali o fio dessa trágica história. Então, meus parabéns a ti e a Brigada Militar. Obrigado. Segato, eu quero que tu olhe para as acusadas, tá? E tu me conte se a aparência delas naquela época era assim. Não. Tá, tu pode me descrever o que mudou da Yasmin e pra Bruna? A Bruna é basicamente da mesma forma. Quieta, olhar atento. A Yasmin não demonstrava nenhum tipo de tristeza. Não demonstrava nenhum tipo de sentimento. E uma tranquilidade absurda. Contava com detalhes como se falasse dessa garrafa d'água. Teve alguma alteração física da Yasmin? Ela estava mais gordinha, bem mais gordinha. Porque tem uma foto dela quando ela foi presa, né, em flagrante. E tu relata agora que ela era uma mulher forte. Sim, muito forte. Muito forte.
Forte até em questão de força mesmo, Sim, né? é isso que eu quero saber. Ela enfrentou uma força que muitos que a gente prendeu talvez não enfrentaram. Tá. Esse primeiro contato que vocês têm com elas é na delegacia, na DPPA de Tramandaí ou em Imbé já? Não, na DPPA de Tramandaí. Tá. E aí tem a informação nos autos de que houve, então, o deslocamento até Imbé, porque o sistema estaria fora do ar, enfim. Isso. Tu lembra de ter conversado com a policial que estava lá no dia, lá no plantão, que estava fazendo ali, a Tatiana, que estava Tatiana. fazendo... tu lembra da Tatiana também ter percebido alguma coisa diferente, assim? Porque, assim, eu vou ser honesta pra ti, tá? Eu não sou policial, eu não tenho feeling policial. Então, na verdade, eu quero entender qual é o feeling policial nesse momento. O que desperta uma atenção, um alerta naquela circunstância ali? É um dos motivos que elas iriam, né, se a gente não localizasse, ou localizasse, talvez, algum outro tipo de linha a ser seguido, que levasse ao desaparecimento do Miguel, ou a localização dele, talvez, ia ser levado de qualquer forma para a delegacia do Imbé, mesmo que elas não tivessem sido acusadas ou autoras, né? Tá, mas a minha pergunta é assim, ó. Se chega uma mãe desesperada ali, relatando um desaparecimento, em estado de choque, seria feito ali a comunicação e vocês fariam esse procedimento também de tentar localizar a criança? Sim, o procedimento seria o mesmo. Tá. Né? O que mudou foi o estado em que as duas estavam. Foi o estado que principalmente a Yasmin, né? A mãe. Que era ela que comunicava. O estado de tranquilidade dela, a oratória tranquila dela. Ela se expressava muito bem, ela falava muito bem. Não demonstrava aquele nervosismo de uma mãe que havia tido o filho sumido há 2 dias. Os 2 dias mais frios do ano. Naquele Entende? momento ali, elas já afirmam que elas não são daqui, que elas ou elas não chegam a contar nada da vida delas, assim. Só digo, meu filho desapareceu e eu vim aqui fazer uma comunicação. Salvo equívoco meu, acho que na época eu perguntei se ela tinha mais alguém por elas aqui, se ela tinha avisado esses alguém. E elas tinham comentado que só elas moravam numa pousada. Tá. Essa pousada, tu já conhecia esse local ali? Não, Vocês foram conduzidos até lá por elas, então? por elas mesmas. Tá. Quando tu fala dessa questão da... uma espécie de... tu não sabe definir se é uma proteção em relação à Bruna, um domínio. O que no teu feeling policial, o que isso significa? A impressão que eu tive é que ela manipulava ou protegia ou evitava que a gente entrasse em comunicação com a Bruna. Talvez por medo que a Bruna contasse alguma coisa. Foi abrir o bico, digamos assim. A impressão que eu tive, como a senhora mesmo disse, algum tempo de serviço já, a impressão que eu tive é que ela não queria que a Bruna conversasse com nós. Porque eu tentei me comunicar com a Bruna. Porque a Yasmin falava muito. Eu via que ela queria contar a história dela. Ela queria falar a história dela. Se verdade, mentira, no momento, na hora, eu não sabia. Mas eu queria tentar um diálogo com a Bruna. Você Até chegou a mesmo para ver se separá-las? tinha... Não, Chegou lá na delegacia não. Não, ainda não. Tá. Até porque eu queria entender, é uma das estratégias, né? A gente conversar com as pessoas para tentar entender se uma está falando a mesma coisa que a outra. Tá. E quando a Bruna passa essa informação preliminar, né? Miguel Mala Rio, o que tu entende disso? Ela queria confessar, ela ficou ali desesperada na situação e pensou, vou... O que tu sentiu ali? O que significa eu posso essa falar mensagem? Eu posso falar isso num sentimento meu. O sentimento de policial, né? Na tua condição de policial. Eu quero Meu. saber. No momento, desconexo. Na questão das indagações, das perguntas e tal, no momento foi desconexo. Né? Mas eu acredito que ela vendo a gente perguntar, fazer tantas perguntas, fazer tantas indagações, já vendo o nosso empenho para tentar elucidar alguma coisa que havia acontecido com esse menino, ou não, ou tivesse vivo, ou tivesse perdido, sei lá. Eu acredito que ela tenha ficado com medo e meio quis falar o que aconteceu. E logo em seguida a Yasmin já podou ela. Sim. As perguntas, elas buscam remeter àquele momento, né? Sim. O que foi vivenciado ali. Elas pareciam ter uma destreza criminal, assim, do tipo assim, já sei que eu vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou elas chegam com um discurso pronto e aí, ao serem confrontadas, elas vão se desestabilizando. Eu quero saber se há uma... Porque tu trabalha na Força Tática, então tu trabalha com tráfico, tu trabalha com abordagens normalmente. Tem pessoas que são mais profissionais e pessoas que são mais amadoras. Sim. Né?
O que tu sentiu ali? Que elas estavam preparadas para todo o desenrolar ou que a coisa foi tirando elas do eixo, assim? O que eu pude observar, que eu senti no contexto que a Yasmin falava, ela veio preparada. Ela veio preparada para qualquer pergunta que a gente fizesse, ela tinha uma resposta ou alguma coisa para desviar. Ela chegou com a oratória dela, ela disse, e a gente já foi, por óbvio, uma mãe que perde o filho, 2 dias depois, vai querer registrar uma ocorrência. Ou que vai registrar, vão dizer que seja uma inocência dela. Mas ela vai registrar uma ocorrência. E ela, na cabeça dela, ela já sabia que nós ia perguntar por que ela não veio antes. E ela já buscou uma alternativa, que pesquisou no Google, que 2 dias depois, que não sei o quê. Para mim, ela é muito ardilosa. Ela busca se anteceder às perguntas que a gente ia fazer, de forma que ela já respondesse de uma forma tranquila. Entendi. Certo. Essa conversa teve um momento ali da resistência, né? E aí vocês acabam, então, tendo que algemá-la. Até aquele momento, é uma conversa fluida? Fluida. É porque, assim, ó, Segato, normalmente vem uma alegação de uso de força policial, algum tipo de coação. Haveria necessidade até aquele momento para isso? Não. Só foi utilizada a força e a força necessária para conter a evasão da investida dela, então, Yasmin. na tentativa de fugir, então. Somente para isso. Assim Certo. que ela contida e ela entendendo que a gente ia descobrir alguma coisa ali, conversando com um, com o outro, câmera, alguma coisa nós ia descobrir. Porque uma coisa nós éramos. Nós futricava até descobrir o que nós precisávamos descobrir. Sim. Tá. E eu acredito que nesse momento ela resolveu, num lapso temporal da cabeça dela, resolveu falar o que realmente aconteceu. Tá. Quando vocês entram ali, o André já fez essa pergunta, mas é porque essa questão já veio aqui pro plenário, tá? A questão do local ter sido desfeito. Tu, pode me responder por ti, né? Tu não mexeu em nada ali. Não. Elas pegaram alguma coisa, desfizeram alguma coisa ou não? Entraram, não acharam o menino e saíram? Não, na verdade não achamos o menino. Né? Sim. A gente até queria. Sim, tentaram achar o menino, né? Tentaram, no A caso. gente até queria. A gente Sim. é diferente de uma situação de tráfico, né? Sim. Que de tráfico a gente está procurando pequenas coisas em um ambiente grande. Sim, aí vocês fariam todo iriam vasculhar o local, nada disso foi feito. A casa por si só já estava... não estava organizada, né? Ah, Tem uma entendi. casa que nem a minha casa, que provavelmente é dos senhores. Ela já era uma casa um pouco desestruturada, assim, em questões de... Tinha colchão, sala, acho que tinha colchão atirado. E nós procurávamos um menino, 7 anos, grande já. Entramos, não localizamos, né? Apesar dela ter falado que não estava ali, mas a É de gente... praxe entrar igual. É que nesse ponto, numa mãe que admite matar o próprio filho, eu não posso acreditar totalmente não. Ela pode simplesmente dizer que largou em outro lugar e o menino está ali, Sim. talvez vivo, Sim. né? Que era a nossa intenção, era nosso objetivo. Estavam buscando o menino. Exato. Tá. E a gente procurou por ele ali dentro, não localizou, e ela narrou o que aconteceu ali em cada cômodo, onde é que ela deixava, onde é que ela não deixava. Tá. Aí você faz o acionamento à Polícia Civil ou a Polícia Civil Quando- o Eros já estava lá? Não, quando acontece o fato dela tentar se evadir e admitir a prática, eu não me lembro se o Eros já estava vindo ou logo em seguida ele já chegou. Mas daí ele presenciou ali a questão da confissão dela ali. Se Informal. Informal. Tá. Por que vocês fazem essa gravação ali? Essa gravação não foi objeto aqui, mas por que vocês fazem essa gravação ali na delegacia? Primeiro porque... Num instinto policial ali, para tentar colher isso? Acontece? Algumas situações... essa é uma situação que causa comoção também, né? A todos. Inclusive até o soldado Benhur, em certo momento, vi que ele tinha sumido na delegacia. Fui procurar, estava chorando. E a gente gravou ali mais para entender o contexto e para que se pudesse ser usado como prova ou como algum instrumento na parte investigatória, demonstrar o que ela mesma está falando que ela fez. Daí não sou eu que estou falando. Ela está dizendo que ela fez. As práticas dela, a expressão corporal dela. É isso que eu queria saber. É uma expressão corporal tranquila, assim, falando Tranquila. escorretamente? É como eu disse para a senhora. É a mesma coisa que ela Durante falar todo o que tempo. ela fez para essa garrafa d'água. É um sentimento zero. Mas A não gente parecia medicada, drogada? Nada.
Nada. Lúcida. Lúcida, totalmente. Ela contando, com expressões faciais... não vou dizer feliz, mas expressões faciais... Mas alguma lágrima? Nada. Nada? Nada, nem um pouco. Tá. Qual era o estado da mala? Tu lembra? Chegou... Tem uma foto... Aqui tem o local, né? Que é a pousada ali. Isso. Você chegou a falar com as pessoas, vocês ingressam aqui, né? E aí... As pessoas acabam vindo aqui ao encontro de vocês Isso. e querem ser identificadas, tipo assim, vamos lá pra delegacia, eu vou depor, ou é aquela cena de ocorrência que todo mundo, ninguém quer se comprometer? De início, eu acho que eles queriam bater em nós. Porque sim. era aquele tumulto, aquela confusão ali, eu acho que eles achavam que estava acontecendo o inverso, né? Sim. E posterior eles queriam bater nela. Aí- E a gente não deixou. Tá, e ela chegou a tentar incitar as pessoas contra vocês, ou não? É por causa da gritaria, né? Daí o pessoal Sim. saiu, não sabia, eu acho que no intuito deles, né? Sim. Saíram, não sabia o que estava acontecendo. E posterior, conversando, a gente falando o que ela tinha dito. E daí eles juntaram com as coisas que eles viam, com sons que eles ouviam da casa. Aí eles entenderam que ela realmente estava maltratando aquela criança, conforme eles desconfiavam, mas não havia falado para ninguém. Mas eles falavam alguma coisa a respeito do menino circular ali nas áreas comuns, do menino ser uma pessoa conhecida por todos ali? Ou tu não recorda? Não, daí esse diálogo mais aprofundado realmente foi com o Benhur. Tá. Essa era a situação antes de vocês chegaram lá na lixeira, a mala tava assim. Tava dentro da lixeira. Tá. Lembra se ela tava fechada? Não recordo. Tá. Não tem mais nada ali, só a mala. Só a mala. Tá. Aqui é o Ícaro aqui. É o Benhur. Isso. Certo. Você tá de luva? Não toca Ele ali? tá de luva. Tá. Tu tomou um cuidado ali pra Sim. fazer o que Foi a Polícia Civil faz? se eu não me engano, a gente pediu um saco plástico pro vizinho da frente pra pôr dentro. Tá. Pra pôr a mala direto dentro. Acho que o André quer que explique ali a situação da... Mas tu consegue transmitir aqui? Tá. Quer fazer alguma pergunta, irmão? Não, só pra... Tá. Aí é hoje o sargento Benhur. E a mala onde ela foi localizada, dentro da lixeira, conforme indicado por ela. Certo. Nesse primeiro momento, tu titubeou mesmo se caberia uma criança ali. Depois a gente tem a perícia comprovando que cabe, tudo certinho. Isso foi uma pergunta que a gente fez para ela, que um menino de 7 anos não caberia na mala. E mais uma vez, né? Ela, numa frieza, ela olhou para mim e falou assim: "Não, seu polícia, cabe sim." Eu botei ele não me lembro a expressão que ela falou agora. Eu botei ele, dobrei a perninha, dobrei não sei o que e tal. Já para facilitar quando eu abrisse a mala e ele escorregasse para dentro do rio. Ah, então na verdade elas não tiraram as duas, Não. pelo que ela disse, de dentro da mala. Não. Ela abre a mala Segundo o que ela disse para nós, né? Que ela, em outras palavras, ela premeditou colocar o menino daquela forma, posição fetal, se não me engano ela usou. Né? De forma que puxou as perninhas para trás, segundo ela, né? Dobrou a cabeça e ele coube ali dentro. De forma que, nas palavras delas, de forma que eu abrisse a mala e ele escorregasse para dentro do rio. E aconteceu bem como eu planejei. Isso ela falou. Entendi. Certo. Nesses teus 15 anos, tu já viu algo igual a isso? Não. Segato? Não. Certo. Obrigada, Segato. Nada. Agora a defesa de Yasmin, doutora Thaís, doutor Rafael. Boa tarde, Segato, tudo bem? Boa tarde, doutor. Só preciso esclarecer contigo alguns pontos bem breves. Os doutores já se adiantaram um pouco a minha fala. Tu disseste que ela investiu contra a guarnição numa tentativa de evadir do local e nesse momento ela foi algemada, correto? Isso. Vocês estavam do lado de fora da casa nesse momento. Isso. Assim que descemos da viatura. Oi? Desculpa. Assim que a gente desceu da viatura, Tá. do lado externo. É uma pousada, né? Não é uma casa, é uma pousada que tem o portão que dá acesso à área comum da pousada.
e posterior às portas dos quartos. Durante o trajeto da delegacia até a pousada, ela não comentou nada referente a estar desconfortável de estarem indo até lá? Não, é pelo contrário, ela foi, claro que algumas perguntas a gente fazia e ela dizia que não tinha, né? Tipo câmeras, tem câmeras lá que pode ter pego? Não tem. Algum vizinho viu? Não viu. Vocês chegaram com elas na pousada, teve essa questão da algemação dela e vocês entraram dentro do apartamento. Sim. Quando vocês abriram a porta, tu pode descrever que imagem tu teve naquele momento do apartamento? É um apartamento pequeno, não sei se é isso que a senhora quer saber, né? Mas apartamento pequeno, inicialmente uma sala, cozinha, um banheiro na diagonal esquerda. Como eu disse, eu não lembro com exatidão assim, o que realmente tinha, o que estava bagunçado, mas estava meio bagunçado a casa. Dentro desta localização da casa, onde ficava o posto de luz? O posto de luz ficava dentro do banheiro, na diagonal esquerda. Quem olhasse de frente da porta. Diagonal esquerda, entrava no posto de luz. Entrava no banheiro, tinha o posto de luz pro lado direito, dentro do banheiro. Né? É algo meio estranho numa construção, né? Mas um posto de luz dentro do banheiro. Quando vocês chegaram lá, ele estava aberto ou fechado? Tu te recordas? Não recordo. Não? O quê? O poço? Isso. Nesse ponto eu vou no achismo. Eu acredito que estava aberto, mas eu não dou 100% de certeza. Não? Tá. Nós temos também a questão da câmera que tu citaste no teu outro depoimento, que o Benhur, todo o desenrolar da ação de vocês foi gravado pela câmera do colete dele, correto? Não. Somente lá na delegacia, que é uma câmera particular dele, né? Não é uma câmera do Estado, que é obrigatório ser ligado durante todo o serviço. Somente lá na delegacia, justamente como eu falei com o doutor, com a finalidade de, vamos dizer assim, comprovar, né? Não sei se realmente vai ser usado como prova, eu acredito talvez não, mas para comprovar que realmente o que nós estávamos falando não era o que nós estávamos falando ou talvez construindo, e sim o que ela falou e da forma que ela falou. Essa é a nossa intenção. Se eu respondi a senhora, ela foi ligada somente na delegacia. Tá, é que na verdade eu não entendi, porque na delegacia a gente tem a confissão perante o delegado que é gravada por ele. Em que momento que vocês fazem essa gravação? Na delegacia. Quando a gente chega na da delegacia, oitiva dela a gente com o fica delegado? exato. A gente fica sentado no saguão da delegacia ali. Ela sentada, a gente aguardando logo na chegada também não. E daí a gente fez essa gravação, essas indagações, né? Antes do depoimento dela, né? Depois teve todo o procedimento de não estava ainda ocorrendo o procedimento da delegacia. Tá. Quando vocês fazem essas gravações dessa forma, esse material é entregue a quem? E de que forma? Como eu disse, é uma câmera particular, né? Particular, então ele pode gravar o que ele quiser, o momento que ele quiser, talvez até uma descontração. Mas no dia foi falado que tinha sido feita a gravação e estava disponível caso o Poder Judiciário ali resolvesse solicitar. Tu sabe se essas gravações chegaram a vir aos autos ou não? Não tenho conhecimento. Tá. Mas eu acredito que no depoimento, inclusive nos depoimentos, se eu não me engano, a gente citou que existia essa gravação. Não, é exatamente por isso que eu estou lhe perguntando, porque veio essa informação de que foi feita essa gravação dessa forma, e por isso que eu estou perguntando como é que vocês realizam essa questão de procedimento para que a gente possa entender dentro dos autos também. Sim. Dentro dessa tua declaração no dia de hoje aqui, uma das tuas primeiras falas, tu disse que elas moravam perto de um lago, uma lagoa, enfim. Sim. Quão perto isso era? Em metros eu não sei dizer, mas dá umas 2 quadras. 2 quadras? 2 quadras sentido serra, né? Dá na lagoa, ou um rio, na verdade, que passa ali. Que é o mesmo rio, posterior lá na frente, que vai passar por onde ela disse que largou o menino. Para encerrar da minha parte, não sei se o Dr. Gustavo tem alguns complementos, mas de onde vocês estavam? Eu vou lhe perguntar porque eu não conheço a cidade, só para eu entender, sim, tá? De onde vocês estavam ali na pousada até o local onde, teoricamente, ela confessou que que deslizou o menino no rio. Uhum. Quanto tempo dá esse trajeto? Quantas quadras daria se fosse um caminho normal, tá? Sem planejamento de percurso. Eu saio de lá e eu vou até o local. Quanto tempo, quantas quadras, mais ou menos, a gente tem? O local que ela fez. Isso.
É muito subjetivo, né? Eu vou Não, falar... eu tô dizendo pela tua experiência de morador. Vou Então, lavar, tu sai dali e tu vai até o local. Vou- Quantas quadras, vou, mais vou ou falar menos? aproximadamente, mas eu acredito que posso dar mais ou até menos, né? Mas eu Sim. acredito que umas 10 quadras vai dar, 10 quadras? entre o trajeto dela. Tá. Porque ela não foi pelas principais, né? Ela foi por dentro do bairro ali. Não, mas eu tô te perguntando. Se o senhor simplesmente tivesse que fazer o trajeto. Caminhando? Caminhando, sem... Não, meia hora. Não sei se dá isso. Não, sem, eu digo, imaginar alguma coisa que eu preciso Sim. desviar de... Um trajeto normal. A senhora diz em tempo? Em quadras. Eu acredito que deu umas 10 quadras. Tá. Naquela probabilidade, para mais ou para Pra menos. mais ou pra menos. Tá bom. Muito obrigada, viu? Boa tarde, Segato. Tudo bem, doutor? Só 2 pontos, eu vou retornar algumas coisas que a doutora perguntou. Inicialmente, quando vocês chegam ali na residência, vocês entram dentro do apartamento ali, né? Certo? Tem o posto de luz. Sim. Tu referiste hoje, já alertando sem certeza, que acho que ele estava aberto. Isso. A minha pergunta é, tu chegaste a olhar dentro do posto de luz, por tu ter essa impressão de que ele estava aberto? Olhamos. Não, no decorrer da situação a gente olhou, mas eu não Não, recordo... se vocês abriram... mas- eu não recordo se ele estava aberto ou fechado, isso eu não recordo. Mas se tivesse fechado... Mas vocês tenho estava certeza que a gente verificou. Isso Sim, eu tenho verificou lá certeza. dentro daí. Sim. Tá, perfeito. Até porque foi um dos pontos que ela indicou que ela deixava o menino trancado, né? Perfeito. Ali, no posto de luz, e dentro do roupeiro, não sei se é do casal, de quem que é uma parte do roupeiro ali. Sim. Quando vocês chegaram e entraram dentro dessa residência, alguma coisa chamou muita atenção? Além das questões que o doutor já perguntou, de odor, enfim, alguma coisa chamou muita atenção? Não que eu me recorde. Se recorda de ter se confrontado com sangue em alguma parede? Acho que tinha na... Não, quando entrou não. Acho que depois foi marcado por causa da... Tava suja de sangue da mão dela, né? Eu acho que é dela. Se esse sangue possivelmente seria Porque dela... não, que eu me recorde, antes do ingresso, não vi sangue. Não viu sangue? Não. Sim, É. não. Faz tempo, não. Posso estar Sim, claro, enganado, mas tranquilo. eu acredito que seja, como ela machucou a mão, eu acredito que seja dela. Perfeito, obrigado. Fora a defesa, Bruno, Boa tarde, policial Jefferson. Boa tarde, doutor. Com relação à Bruna, como ela estava diante da situação naquele momento lá? Em que momento o senhor No fala? momento em que tu ouviu Miguel Mala, Miguel Rio. Ela era, o senhor fala o jeito que ela era? Como eram as expressões dela? Ela me representava, tá sendo conduzida pela Yasmin no quesito de que ela deveria fazer ou não, de falar e coisa. Era isso que me representava. Ela, até a doutora antes perguntou como é que, eu olhando ela hoje, falei que estava igual, mas talvez agora, olhando assim, não está tão igual. Porque na época ela representava, assim, ter o tal problema, conforme a Yasmin falava, né? Eu nem sei quais são os problemas. Ela representava ou fazia uma representação de ter, né? De ficar meio acanhada, meio olhar e tal. Só isso. Eu te pergunto a respeito também da personalidade dela, durante o momento daquelas circunstâncias lá. Como era a reação dela? Ela estava inquieta, enfim, Na delegacia, lá na delegacia. não sei lhe dizer, não me chamou muita atenção, só porque quem mais dialogava era Yasmin. Então a gente teve pouco. Eu até tentei buscar um diálogo, como eu já disse, com a Bruna, e ela não buscava muito, sabe? Ela meio que desviava assim para que eu não falasse com ela. Tá. E elas estavam próximas? Os próximos, a Yasmin um pouco mais na frente e a Bruna um pouco atrás e na diagonal dela. Durante as diligências lá na pousada, o senhor entrou em todos os cômodos da casa lá? Sim, O senhor chegou a entrar no banheiro, então? sim. E como é que era o cenário dentro do banheiro? Como eu disse para a doutora, eu não me recordo exatamente pontos específicos, né?
A casa, eu me lembro que era um pouco bagunçada, mas eu não me lembro exatamente se tinha cama, se tinha cama não, se tinha roupa tirada, se tinha alguma coisa. Não, eu não posso especificar, porque eu realmente não tenho certeza. Tá. Mas dentro desse cenário aí, o senhor percebe que seria uma desorganização do cotidiano, que teria acontecido algum fato dentro da casa, no sentido de briga? Não, nesse quesito não. Que tivesse ocorrido alguma briga, alguma desorganização por questão de briga, né? O senhor fala assim? Isso. É que eu não sei como é que era a rotina delas ali dentro, né? Entre elas, se elas brigavam ou não, como é que era. Mas... Tá, e qual foi sua impressão ao chegar lá, então? bagunçada. Posteriormente a esse dia, lá na delegacia, na casa, o senhor acompanhou as buscas do menino? Depois? No posterior, decorrer? isso, aham. Não. Soube que Durante todos teve... aqueles dias que... Soube que teve bombeiro, vi a movimentação dos bombeiros buscando. Teve outras buscas que foi em algum terreno lá, que foi verificado que tinha sido aterrado há pouco. Desculpa. Mas não acompanhei diretamente, né? Soube. O senhor conduziu a Yasmin, né? Eu conduzia a Yasmin. O seu colega. Da casa dela até o rio, né? Isso. Não da delegacia até lá. Da delegacia até lá, as duas foram juntas. E durante esse trajeto da delegacia até lá na pousada, a Bruna esboçava algum sentimento? Não, a Bruna permanecia quieta. Só quem dialogava era a Yasmin. Sem tempo hábil que a Bruna pudesse falar. Tu sabe especificar, então, se teve alguma contribuição da Bruna nesses momentos aí, em relação aos fatos? Em relação Em relação aos fatos. ao homicídio propriamente dito? O que foi... Ou a morte? O que foi... O que chegou de informações até vocês, né? O que a gente tem é o relato da Yasmin, né? A gente tem a fala da Yasmin, dizendo o que aconteceu, como foi e com quem que ela estava. Né? Até a questão da mala, de carregar com a criança dentro, eu reitero, ela falou que ela conseguiu porque a Bruna estava junto. Não sei se é exatamente o que o doutor quer. Da minha parte era isso por enquanto, Jefferson. Nada. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Tudo doutor. bem? Tudo Me chamo certo. Rafael, estou na representação da acusada Bruna aqui. Jefferson, muitos questionamentos que também são do nosso interesse já foram muito bem abordados, inclusive pelos promotores e pelas defesas que me antecederam. Vou fazer algumas questões bem pontuais aqui, de maneira mais objetiva possível, Jefferson. Chegou a mencionar no início do teu depoimento, quando elas chegaram na DPPA para fazer esse registro, o senhor já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. O senhor se recorda quem foi o policial que teve o primeiro contato com elas? O primeiro policial, eu acredito que tenha sido a Tatiana, que é a policial civil. É. Ela conversou com Isso. elas primeiro. Daí, posterior, os colegas me falaram que estava tendo... Eu acho que eu estava no telefone, não me recordo. E daí a gente foi ali para entender o que estava acontecendo. E aí, da equipe da polícia militar, que estavam com o senhor lá, qual foi o primeiro policial que teve contato com a Bruna especificamente? Quer dizer, com a Bruna ou com elas, enfim, com as duas? Quem inicialmente viu ali, na verdade foi alertado sobre a situação do menino estar desaparecido. Foi o soldado Benhur, na época, né? Hoje sargento Benhur, e o soldado Dias. Perfeito. Quando tu relatas, Jefferson, que havia uma certa dificuldade de se aproximar, de conversar, de comunicar com a Bruna, isso me chamou bastante atenção, tu referiste isso algumas vezes. Quando tu diz isso, o aspecto, a característica da Bruna, ela tinha interesse de conversar com vocês ou ela tinha o interesse de não falar e ao mesmo tempo havia uma atuação da Yasmin nesse mesmo sentido? Como é que eu vou dizer para o senhor? Ela não falava, entendeu? Ela ficava atrás, na retaguarda, sobre o escudo, né? Digamos que na situação da polícia, sobre o escudo da Yasmin. E a Yasmin, ela não dava tempo para que a Bruna falasse. Porque quando a gente tentou falar com ela, a Yasmin já nos cortou. Ela não fala com ninguém, só fala comigo porque ela tem um problema x. Entendi. Só que a Bruna que tinha lá na época que demonstrava nervosismo, demonstrava algum tipo de transtorno, não é a mesma que está sentada aqui hoje.
Certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Jefferson. Essa conduta que tu refere para nós agora, especialmente essa última resposta, em que ela estava como se fosse um escudo e quando tu tentou uma comunicação com a Bruna, a Yasmin veio e disse, olha, não fala com vocês, fala comigo, ela tem problema. Na sua percepção, o senhor é um homem experiente, um profissional experiente há muitos anos nessa função. A conduta da Bruna ela era oriunda de alguém que queria se esconder ou de alguém que estava sendo, quem sabe, intimidado ou coagida a estar naquela condição? Eu acredito, né? Isso é uma resposta subjetiva. Subjetiva, Né? com a sua experiência de vida. Essa é uma resposta subjetiva. Então, eu acredito que elas vieram preparadas com a oratória necessária para se fazer entender que realmente o menino tinha sumido, como ela havia relatado. E dessa forma, que uma só falasse, era mais fácil de evitar contradições. O que eu pude... Claro, no início, ela fazia o papel... Eu não sou perito, né? Não sei o que deu no laudo dela, mas ela fazia o papel de quem alguém tivesse realmente algum problema. Não sei qual problema, mas parecia. Parecia que ela tinha problema Parecia na sua ótica? alguma coisinha assim, sabe? Ela ficava contida, mas eu acho que no decorrer das conversas, ela em algum momento deve ter notado que a gente estava empenhado naquela função. E largou aquela frase desconexa, que no primeiro momento realmente foi desconexa. A gente não entendeu nada. Jefferson, e agora aproveitando esse mesmo gancho aqui, quando o senhor refere novamente a respeito dessa frase desconexa, é aquela que ela diz Miguel Mala, Mala Rio, é isso? Rio. Ou Miguel na mala, depois no Rio, alguma coisa assim. Foi mais ou menos o que o senhor disse lá no depoimento que o senhor deu na delegacia. Qual foi a motivação para ela falar isso? Alguém perguntou alguma coisa para ela? Nós perguntamos, nós estávamos toda hora perguntando, né? O que será que teria acontecido com o Miguel, que é o filho dela. Diretamente, eu acho que não. Porque pelo que eu entendi... Por isso que eu lhe digo, entendeu? Foi meio desconexo. Entendi. Porque veio no meio do nada, assim. Porque pelo que eu entendi do seu depoimento, desde que o senhor está contribuindo conosco aqui, a Bruna, não, mesmo que quisesse, não conseguia falar porque estava sendo impedida. Havia ali um contexto ela que ela não pudesse tentava, falar. né? Tentava falar. Ela tentava. Quando ela refere Miguel Mala, Mala Rio, isso foi... A minha pergunta é a seguinte, isso foi uma iniciativa voluntária? Vocês estavam ali conversando com a Yasmin contando a história, a versão dela para vocês, e a Bruna refere isso de maneira voluntária ou havia alguém perguntando para ela também? E o que aconteceu? Não, ela falou voluntariamente. Voluntariamente. E a conversa com a Yasmin não era, a gente não deixava ela tão à vontade para contar só a história dela. A gente, como o doutor faz, a gente faz perguntas, mais perguntas, para poder entender, para não deixar muito tempo ela pensar e raciocinar e montar uma história e contar de novo. Então, a gente ia perguntando. Aí eu acho que a Bruna sentiu alguma coisa e largou aquela ali. Isso tudo aconteceu na delegacia ou vocês já estavam lá na casa delas? Não. Na frente da delegacia. Na frente da delegacia, da porta da delegacia da DPPA Tramandaí. Entendi. Naquele momento não tinha ninguém preso ali. Não tinha ninguém preso. Nem elas, na verdade. Sim. Né? Porque a gente não tinha, como eu disse antes, a gente não tinha subsídios necessários para entender que elas eram suspeitas ou acusadas ou autoras. A gente tinha o fato da narrativa dela. A gente tinha o fato que o filho dela sumiu. Apesar de estranhar a tranquilidade e a boa conversa dela, não passava de eu estranhar. Até então, até que eu não tivesse nada que provasse que ela tivesse feito alguma coisa. Perfeito. Depois que... Quando o senhor relata, Jefferson, que em determinado momento a Yasmin começou a contar para vocês, só para nós contextualizarmos aqui, o momento que ela começa a falar para vocês acerca do que aconteceu, do que havia ocorrido, o que ela havia feito, enfim, isso aconteceu após aquele momento em que vocês foram até o apartamento e as levaram até o apartamento e teve aquela circunstância em que ela tentou fugir, teve que ser algemada, foi a partir daí que ela começou a falar? Foi a partir do momento que ela foi contida e que a gente falou, alguma coisa de errado está aqui. Tu fez alguma coisa contra o teu filho, porque senão não está tentando fugir. Uma mãe que perde o filho. Aí quando nós estamos chegando no local para tentar entender o que realmente está acontecendo, até mesmo ajudar ela, se fosse a verdade a história dela, ela tentar fugir, se desvencilhar dos policiais, alguma coisa está de errado. E hoje nós vamos descobrir. E ela distribuiu tudo que tinha para falar. E isso tudo aconteceu lá no apartamento, então? Na frente. Na frente do apartamento, na isso frente. que ela falou para o senhor. Assim que a gente desceu da viatura, teve esse fato, né? Quando isso aconteceu, Jefferson, a Bruna já estava lá com vocês também? A Bruna estava junto. Estava junto. Até era uma preocupação minha, eu sempre fui muito preocupado nessa questão de arma e coisa, Sim. que ela ficava na volta, enquanto a gente tentava algemar ela. E ela ficava na volta. E a gente tinha que cuidar ela e ao mesmo tempo tentar algemar a Yasmin.
Vocês precisaram algemar a Bruna também? Não, Por que vocês não algemaram a Bruna? porque ela não ofereceu resistência. Não ofereceu resistência? Não aparentava, pelo Sim, menos, né? sim. Não tiveram Demonstrasse. problemas, porque nós sabemos, pelo contexto processual, que depois desse fator, dessas circunstâncias que estão lá na casa, no apartamento, vocês retornaram à delegacia para os procedimentos de praxe. A Bruna não foi algemada nesse contexto? Por nós, Força Tática, na época, não. Não. Depois, na delegacia, quando vocês chegaram lá, o senhor acompanhou o procedimento? Ficou quanto tempo por lá? Fiquei até o término dos nossos depoimentos, que a gente fosse liberado pela autoridade policial. A Yasmin ficou presa na cela nesse momento? O senhor lembra? Não recordo. Se recorda onde a Bruna ficou, o que ela estava fazendo, se ela também foi detida naquele momento, foi para a cela? Não recordo. Não recorda também? O senhor sabe quando que a Bruna foi presa? Quando? Quando? Posterior? É. Não tenho conhecimento. A minha participação, o meu conhecimento é até a apresentação ali, né? Sim. Depois, a gente liberou do local, liberou da ocorrência. E aí não teve mais contato. Posterior, eu nem não soube se foi preso, se foi solto. O senhor chegou a ver, Jefferson, o vídeo que a Polícia Civil obteve, onde aparece o casal, aparece as duas caminhando com a mala? O senhor chegou a ver? Vi. Viu todo? No Viu jornal. todo? Vi no jornal. Que nem qualquer um do O povo. senhor se recorda quem carregava a mala? Não recordo. Não. O senhor se recorda se elas trocavam a mala assim uma com a outra? Não recordo. Eu vi a imagem, mas eu não me ative aos detalhes. Deixando claro que essas buscas das imagens não foram por nós, né? Sim, sim. Sim, pela parte da Polícia Civil, posterior ao caso. Então, como não entra muito na nossa jurisdição, a gente... Sim. Naquele momento em que houve essa confissão informal, essa conversa com vocês lá, o que a Yasmin referia a respeito da Bruna? Por que a Bruna não podia falar? O que acontecia? Por que estava naquela condição? A Yasmin falava que era casada, tinha um relacionamento com a Bruna, e que a Bruna tinha, acho que se eu não estou errado, autismo, que ela relatava. É alguma doença, mas eu tenho quase certeza que é autismo. Está nos autos. Uhum. E que ela só se comunicava com ela. Isso. O senhor chegou a perceber, Jefferson, e refiro mais uma vez, e é importante que isso fique consignado, pela sua experiência de vida e de profissão, havia uma atitude de liderança naquele momento por parte da Yasmin? Liderança eu não diria, doutor, mas eu diria... talvez até uma liderança, não vou dizer manipulação, né? Vou mencionar que parecia que tinha problema, a Bruna. Quais foram as características que lhe chamaram a atenção, que fizeram com que o senhor concluísse nesse sentido? Naquele momento, não hoje, mas naquele momento. Ela até quando ela ficava na volta, quando nós estávamos gemando, assim, o jeito dela falar, tipo o jeito de criança falar, assim, sabe? Isso é um quesito que talvez nos chamava a atenção. E a parte dela ficar acanhada, assim, atrás da Yasmin. Desculpa, Jefferson, o senhor falou antes e eu acabei me perdendo aqui, não anotei. O senhor está na polícia há quanto tempo? 15 anos. 15 anos na Polícia Militar. 15, 16 anos. Tá certo. Mais alguma pergunta, doutores? Muito obrigado, Jefferson, pela atenção e disponibilidade. Sem mais, doutor. Já tem alguma pergunta para a testemunha? Não. Muito obrigado, está pronto o seu depoimento. Não terá reinquirição, vou liberar então, tá? Ok? O senhor está liberado, se o senhor quiser assistir o julgamento.